Glória a Deus. Eu não sei o que você está esperando. Às vezes eu fico pensando, eu não sei o que você está esperando. Se é Deus descer do céu, ir no seu lugar, passar a mão na sua cabeça, te dar uma aduladinha e falar, tô aqui, filho, olha pra você ver, eu vim cá te ver. Eu vim te ver, filho, olha aqui, ó. Eu, Jesus, vim aqui, desci esse lugar aqui para poder te ver. Você me chamou e eu vim. E talvez a gente está esperando que, a gente está considerando que a presença de Jesus é para nos visitar. Parece que a gente está vindo. Pode sentar no seu lugar. Parece que a gente está vindo para um lugar para que Jesus nos visite, para que Jesus nos adore, para que Jesus nos confronte, para que Jesus nos adule. Deixa eu falar isso. A gente não consegue entender a grandeza do que a gente está fazendo aqui. Não consegue entender a grandeza que é, ter o privilégio que é poder adorar Jesus. Livre, olha para você ver, livre, desimpedido, sexta-feira à noite, com cheiro de bacon no nariz, maravilhoso, tudo certo. Esquece o privilégio que é. Esquece o privilégio que é. E talvez a gente... Nossa, Deus. Talvez a gente se pergunta por que coisas ruins acontecem com a gente. Entenda, eu não estou falando que Deus manda coisa ruim para te punir. Não estou falando isso. Ok? Mas às vezes a gente esquece que, ou a gente não percebeu ainda, que quando você precisa esperar alguma coisa ruim acontecer na sua vida para que você se prostre diante dele de novo. Ah, e a gente vai por Jesus por amor ou pela dor. E pela dor, ninguém está te querendo, Jesus não está te querendo pela dor, não. O único que teve dor para poder ter alguém foi Cristo. A gente que tropeça na dureza do nosso coração e na soberba de quem a gente é. Nessa soberba de quem a gente usa Jesus como utilidade. A gente esquece que o Tarcísio, pega uma canequinha pra mim. Vou fazer bagunça de novo. A gente esquece que a natureza da nossa fé é reconhecer Jesus como Senhor. E a gente fecha o olho, levanta a mão, eu reconheço, Jesus é meu Senhor, eu reconheço. Eu aceito Jesus. Até nisso a gente é egocêntrico, né? Eu aceito Jesus, até parece. Quem é você se ele não te aceitar, irmão? E aí, nessa pegada, nessa levada, a gente acaba considerando que Jesus serve a gente. Parece que a gente lida com as coisas como se ele servisse a gente, não a gente servisse ele. E a gente bota Jesus na função de trabalhador. A mesma coisa que o macumbeiro faz com um Exu lá. Dá um prato de tapioca, de farofa, e bota aquele espírito para trabalhar para ele. Não, eu quero acabar com o casamento. Vai lá, toma uma farofa. Só que se você acha que isso é sobre farofa, irmão, você está redondamente enganado. Isso é sobre confiança. É aonde você deposita a sua confiança. A farofa é só um nada. É só um disfarce para que esse espírito capture a sua confiança. Êxodo 22 fala assim, não farás para ti imagem e semelhança de outros deuses, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Não os servirás e não os adorarás. Sabe o que significa adoração? Se curvar, confiar. Toda vez que você pede alguma coisa, passar um longuinho, para estrela cadente, diabo que for, a fada, que não é possível. Papai Noel, mentira. Você está pedindo, você está transferindo a sua confiança para outra pessoa que não Jesus. Sacou a demanda? Segura. Entendeu a demanda? E a gente passa a aprender a se relacionar com Jesus de um jeito em que a gente pede e ele faz. Quando Jesus não faz, o diabo se levantou contra mim. A nossa culpa ou é de Jesus ou é do diabo. E aonde você está nessa história, meu filho? Aonde que você está nessa história? Quando que você vai assumir a responsabilidade das coisas que estão acontecendo com você? Ai, Thales, mas o mundo espiritual é real. É real. Mas você tem capacidade de lutar nas regiões celestiais através da sua oração. De interagir, não de lutar fisicamente, mas de interagir nessa região celestial, de orar ao Pai para que envie anjos, para que guerreie a seu favor. Você é responsável por toda
beleza, por toda coisa boa e por toda desgraça que acontece na sua vida. Há coisas que vêm para poder te disciplinar. Mas quem dera você não precisar ser disciplinado. Irmão, eu não sei se é nossa paixão pelo desprazer. Já expliquei isso. Tudo que a gente aprende na vida é desprazer. E a gente tem medo do prazer. Nós temos tanto medo de conseguir as coisas que a gente quer, que nós temos medo de perder, e a gente prefere ficar sem. Depois eu explico isso. A gente prefere ficar sem. Pensa nisso. E aí a gente se relaciona com Jesus por interesse. A gente acha que está adorando Jesus, mas na sua oração você fala assim: oh, Deus, eu estou precisando, me dá, eu quero. Ajuda fulano, ajuda ciclano, cura Beltrano. A gente precisa aprender a se relacionar com Jesus por quem Ele é. Não é porque Ele pode fazer por você, simplesmente pelo que Ele é. Sabe, irmão, você já tem muito, infinitamente mais do que você merece. Você só não é apto, você só não é digno de agradecer isso, porque você só consegue pensar no que você vai conquistar amanhã, no que você poderia ter amanhã e poderia ter de melhor do que você já tem. Irmão, o diabo veio para roubar, para matar e para destruir. Se você estivesse na mão dele, era isso que você estava vivendo. Agora, se você não está vivendo isso e está passando por um momento ruim, entenda, Jesus está querendo te mostrar alguma coisa. Aonde está a nossa adoração? Aonde está o nosso coração? O que nós estamos querendo de Jesus? Uma vez que Ele vem, que Ele senta no nosso colo e que Ele adule a gente. Que busca um copo de água para a gente. A gente está se relacionando errado com Jesus, gente. Talvez o Jesus que você está conhecendo não é... Ixi, passou da hora de você começar a se relacionar com Cristo de verdade. Começar a entender Jesus e começar a se relacionar com Ele. Pelo que Ele é, de fato, Senhor da sua vida. É seu amigo, mas é seu Senhor. Sabe seu chefe, que é seu amigo? Trabalho é trabalho. Amizade é amizade. Vai te tratar bem, te ama, mas precisa que o trabalho seja feito. Não podemos perder a nossa postura de querer colocar a gente acima de Deus. Abre aí. Isaías. Isaías 14. Versículo 1, pode abrir. Abre que vocês vão querer anotar esse texto. Posso ler? Fala assim, ó. É uma carta. Uma fala de Isaías, como se ele estivesse escrevendo uma carta. De desgraça. E de vingança. Entendam isso? Vingança. E ele fala assim, ó. O Senhor terá compaixão de Jacó. Tornará a escolher Israel e o estabelecerá em sua própria terra. Os estrangeiros se juntarão a eles e farão parte da descendência de Jacó. Povos os apanharão e os levarão ao seu próprio lugar. E a descendência de Israel possuirá os povos como servos e servas na terra do Senhor. Farão prisioneiros e os seus captores e dominarão sobre os seus opressores. No dia em que o Senhor lhe der descanso do sofrimento, da perturbação e da cruel escravidão que você foi imposta, assim você zombará do rei da Babilônia. Como chegou ao fim, ó opressor, sua arrogância acabou-se. O Senhor quebrou a vara dos ímpios, o cetro dos governantes. Irados feriram os povos com golpes incessantes. E enfurecidos, subjugaram as nações com perseguição implacável. Estão entendendo até aqui? Isaías está falando que quando Deus der a vitória, você vai zombar e rir daqueles que foram opressores contra você. Toda a terra descansa tranquila. Todos irrompem em gritos de alegria. Olha para mim. Talvez uma coisa que você não entendeu a respeito da Bíblia é assim, ó. A Bíblia está falando de uma coisa. Naturalmente ela começa a falar de outra. Isaías é um profeta, falando coisas espirituais. Como Jesus falou para Nicodemos, aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Fala, como é que eu vou nascer de novo? Ô Nicodemos, você é chefe da sinagoga. Estou te falando coisa da terra, você não está entendendo? Se eu te falar coisa do céu, você vai entender menos. Rema e logos. Rema e logos. Palavra de Deus, palavra eterna e
palavra natural aos nossos ouvidos. Aqui ele começa a mudar de assunto. Ele fala assim, ó. Até os pinheiros e os cedros do Líbano alegram-se por sua causa e dizem. Sabe quem são os pinheiros e os cedros do Líbano? Lá no Éden, Deus fez nascer da terra. Presta atenção nisso, gente. Presta atenção nisso. Vocês nunca me ouviram falar a respeito disso. Quando Isaías e Jeremias vão se referir a Lúcifer, a queda daquele que a gente figura como Lúcifer, que não é um nome próprio, se refere a ele como um cedro do Líbano, como árvores. A Bíblia refere aos anjos como estrelas, como árvores. E aí, dentro dessas trocas, dentro dessas tipologias, essa é a palavra que eu estou buscando, dentro dessas tipologias, ele revela coisas que nunca foram ditas. Coisas que aconteceram antes da existência da Terra. Por exemplo, a queda desse cara, que a gente chama Lúcifer. Lúcifer não é um nome próprio. A palavra Lúcifer significa, por tradução, estrela da manhã, estrela da alva. Também portador da luz, aquele que reflete a luz de alguém. Lúcifer não é um nome próprio, ok? Como diabo não é um nome próprio, como Satanás não é um nome próprio. Significam funções e características. E a Bíblia se refere aos anjos e esses espíritos que foram criados como cedros do Líbano. Jeremias fala assim, eras um cedro do Líbano. Porque é a árvore mais alta e mais forte que existe. Ok? A referência? Progredir. Até os pinheiros e os cedros do Líbano alegram, ou seja, as árvores menores e as árvores maiores. Os anjos menores e os anjos maiores, por hierarquia. Alegram-se por sua causa. Ou seja, olha para sua cara e fica feliz. E fala assim, agora que você foi derrubado, nenhum lenhador vem nos derrubar. Como se o carpinteiro, o lenhador, tivesse vindo e derrubado alguém. E agora que você caiu, não tem mais lenhador para me derrubar. Não pegaram a referência, né? Quando os discípulos chegam para Jesus e falam assim, Jesus, foi legal demais. Até os demônios se submetem a nós. Jesus fala assim, eu vi Lúcifer cair do céu como um raio. Eu vi Lúcifer cair do céu como um raio. O carpinteiro, o lenhador, é Cristo. E por causa da queda desse cedro, desse Lúcifer, os outros anjos olham e falam assim, por sua causa, eu estou feliz, porque agora nenhum lenhador vem me cortar. A seita já passou, filho. O facão já passou. Nas profundezas do Hades, ou do Sheol, ou do inferno, que são palavras semelhantes, que não é o inferno que você imagina, que você viu lá no desenho animado, está todo, nas profundezas do Sheol, está todo agitado para recebê-lo quando chegar, ou seja, agora que você caiu, o quinto dos infernos está todo animado, que você vai para lá. Vou indo, vou traduzindo para vocês, tá? Por sua causa, ele desperta os espíritos dos mortos, todos os governantes da terra. Ele os faz levantar-se de seus tronos, todos os reis dos povos. E todos responderão e lhe dirão, você também perdeu as forças como nós, e tornou-se como um de nós. Sabe por quê, irmão? É isso que Cristo faz. Derruba a soberba daqueles que são soberbos. Desde Lúcifer até você. Desde o querubim ungido até a mim. Todos que se posicionam em posição de hierarquia e posição de importância é derrubado. Já dizia Salomão, a soberba precede a queda e a humildade precede a honra. Então todos os reis, os povos, os líderes que foram derrubados da sua soberba, estão lá falando, zombando lá no meio do quinto dos infernos, falando com o capeta assim, você caiu também, né? Eu passei por isso. Bem-vindo ao time. Sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras. Sua cama é de larvas, sua coberta de vermes. Como você caiu dos céus, ó Lúcifer, filho da alvorada. Como foi atirado à terra.
Você que derrubava as nações. Você dizia no seu coração. Aí ele explica por que você foi derrubado e por que você passou por tudo isso. Você dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas às profundezas do inferno você será levado. Irá ao fundo do abismo. Irmão, eu comecei falando a respeito disso. Sobre aonde a nossa soberba vai nos levar. Aonde nosso sentimento de poder e até de conformismo, às vezes a gente está tão conformado, tão acostumado a ver Deus na nossa vida, tão acostumado com a vida que a gente leva, tão acostumado a se relacionar com Deus desse jeito. Só que não é porque você está acostumado que as coisas mudaram, que o universo mudou, que o cosmos mudou a seu favor. Não é porque você está acostumado que está tudo conspirando para que você seja beneficiado do jeito que você faz. Gente, a gente fala de pecado aqui? Pode falar? Sim ou não? Ah, sim ou não? Me ajuda aí. Eu costumo falar a respeito do que é certo e do que é errado, do que vocês devem ou não fazer? Eu costumo falar de demônio aqui? Costumo falar de Lúcifer, de capeta? De revelação? Nosso centro é falar de Jesus. Ok? É sobre isso que nós estamos falando. Ainda é sobre isso que nós estamos falando. Eu não estou falando sobre isso porque a gente está fazendo errado, alguma coisa errada, nós estamos tendo uma conduta errada. Eu não estou avaliando a sua conduta e eu não quero saber o que você está fazendo na sua vida, irmão. A sua conta você vai prestar com Jesus, é só isso. Quem te convence no seu coração chama Espírito Santo de Deus. Meu nome não é esse. O que eu estou te fazendo aqui é te alertando a respeito de como a gente tem lidado com a adoração a Cristo. Como a gente tem lidado com Jesus. Se eu perguntar para qualquer um de vocês o que é Deus para você, tudo. O que é Jesus para você? Ai, a minha vida. E é assim que você está lidando com o seu tudo. Talvez você lida melhor com o seu trabalho do que com o seu tudo. Talvez você lida melhor com o seu dinheiro do que com o seu tudo. Talvez você lida melhor com o seu PlayStation do que com o seu tudo. Um livro, uma novela, uma série. O que tem sido o seu tudo de verdade? Talvez eu estou pensando assim, porque a gente tem um discurso é interessante, mas a nossa conduta precisa ser coerente com o nosso discurso. Não, são palavras ao vento. Como a gente tem levado a nossa adoração diante de Deus, o que nós temos apresentado para Ele? O que você pode oferecer para Deus? Seu carro? Não é seu, filho. Daqui a pouco bate, ou rouba, pega fogo, acabou. Seu dinheiro, daqui a pouco vem um Chaves aí da vida, ó, o presidente aí, bota a mão no seu dinheiro, acabou o dinheiro. A inflação sobe, seu dinheiro desvalorizou, acabou, cadê dinheiro? Ah, suas empresas, daqui a pouco pega fogo lá, ó. Alguém te dá um golpe. O que você confia? Carros e cavalos, como a Bíblia diz? O que você está oferecendo para Deus? Ah, minha vida. Não, filho, sua vida não é sua. Sua vida foi comprada e paga por Jesus. Nem a vida é sua. O que você tem para oferecer para Jesus? Me conta, pensa no seu coração, o que você acha que você está oferecendo para Ele? Se você não consegue oferecer nenhuma adoração bem feita, não resta mais nada. Nem um convencimento de que você não pode fazer nada, de que você não vale nada, de que você não presta para nada, se não for o poder dele em cima de você e a mão dele sobre você. Você não tem nada para fazer mais. Então a gente precisa pensar sobre a nossa soberba, que precede a nossa queda. E talvez seja o maior milagre na sua vida, a maior provisão de Deus, o maior cuidado de Deus na sua vida, mandar uma aprovação bem dura sobre você. Bem difícil. Porque eu sei de uma regra, do chão você não passa. E fica arrastando, sofrendo, até voltar seu coração para Jesus de novo. Ó, mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei minha alma. É melhor você perder o mundo e ganhar a sua alma, filho. Consertar a sua alma. Por que Deus sabe por que está acontecendo isso comigo? Que talvez o centro do seu coração está desviado. Não está desviado de igreja, não, gente. Está desviado do centro, que é Cristo. Talvez seus interesses, a sua régua, a sua bússola mudou de lado. Você está seguindo agora, você determinou como norte as suas próprias vontades.
ou os seus próprios talentos, ou você está vivendo de passado, da sua história, sei lá. A gente precisa, às vezes, de ouvir Jesus falar a respeito disso, como um alinhamento de propósito, uma nova oportunidade. Jesus escreve as coisas para uma nova oportunidade. Porém, tem contra ti que deixasse o seu primeiro amor. Volta aonde você caiu e começa a fazer as obras que você fazia antes. Essa foi a carta de Jesus para a igreja de Éfeso. João escreveu lá em visão. Conheça as suas obras, conheça seus trabalhos, as suas obras. Porém, tem contra ti que deixasse o seu primeiro amor. Toda vez que a gente decai desse favor, que a gente esquece, gente, e isso não é da gente, não. Isso vem desde sempre. Do povo que viu o mar vermelho se abrir, reclamar que não tinha pimentão para comer, legume para comer, carne para comer. Do povo que viu água brotar da pedra no meio do deserto, ter medo de entrar na terra prometida. O mesmo Deus que tirou, é mais fácil Deus alguém tirar água da pedra no meio do deserto ou ganhar uma guerra. Eu penso assim, e é fácil julgar daqui. 10 pragas, eu saí de um tempo de escravidão de 400 anos, passei o mar vermelho, matou meus inimigos tudo. Tem comida descendo do céu, a minha roupa não gasta, minha sandália não acaba, cresce junto com o meu pé. Qualquer coisa que acontecer daqui para frente, meu filho, não duvido mais nada. Mas mesmo assim, o povo murmurava. O povo viu um milagre muito maior do que o nosso, e ainda murmurava, e ainda perdia, ainda esquecia. Milagre nunca foi garantia de fidelidade a Deus. Para que Deus precisa fazer milagre? Você acreditar nele? Não vai, irmão. Passa um pouquinho que você esquece. É só você olhar para trás e ver o tanto de milagre, o tanto de testemunho que você passou, viveu ou presenciou. Você já passou, já esqueceu, já ficou para trás. Agora você já está focado no próximo milagre que você vai receber. Jesus fala assim, ó. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs uma parábola. Palavra pastoral, né? Aquele que era o bom pastor. No meio do rolê, todo mundo jantando. Não tinha nada com isso. Falou assim, deixa eu ensinar vocês uma coisa, vem cá. Quando, porém, fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo um convidado mais digno de que você, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga, dá o lugar para esse cara aqui, dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima. Ter-te-á isso uma honra diante de todos os mais convivos. Por isso, o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Alguma semelhança? Alguma semelhança? Aqui, o que se humilha será exaltado, e o que se exalta será humilhado. Gente, a soberba no nosso coração é um vírus, né? Vai crescendo assim, a gente nem percebe, vai tomando espaço da gente, a gente nem atina, e quando a gente percebe, nós já estamos escravos disso. Falando da soberba, não é do casamento não, viu, gente? Come todos os seus espaços, quando você percebe, você já está em queda, porque foi soberbo. Deus avisou, não procure. Sabe por quê? A dinâmica era assim, esquece aquela mesa do Leonardo da Vinci da última ceia que você viu. A mesa da época de Jesus era servida, eles comiam de bruço, né? Eles comiam assim, ó, prostrados assim, no almofado e tal. E a mesa era em forma de U. E o anfitrião era o segundo lugar, pensa, era em forma de U, tá? Quem ficava na ponta era um convidado de honra, à direita do anfitrião. Depois era o anfitrião. Depois as pessoas mais importantes até a última da mesa. Ficava lá no fundo, ficava lá na frente. Ficava de frente para Jesus. De frente para o anfitrião. O último lugar ficava de frente para o anfitrião. Quando Jesus fala isso, ele fala assim, gente, para que vocês estão procurando lugar de honra na mesa? Porque talvez para o anfitrião tem alguém mais honrado que você. E aí você achando que você é fodástico aqui nesse primeiro lugar aqui, ele vai falar assim aqui, dá licença para o meu convidado de honra sentar,
e vai lá para o final da fila, vai ficar envergonhado, irmão. Sua soberba vai te derrubar. Agora, vai lá, antes, em vez de você fazer isso, vai lá para o final da fila. E aí, a hora que o anfitrião te ver, ele vai falar assim, aqui, não senta aí não, vem para cá pertinho de mim. E aí você vai ser honrado. Soberba precede a queda. E a humildade precede a honra. Vem para cá. É simples que a gente entenda isso. As coisas são simples, né? O difícil é ser simples. O problema é que o nosso coração está tão viciado em ser, em ter, em acontecer, em fazer, que a gente não consegue enxergar as coisas que estão debaixo do nosso próprio nariz. Esse cara tá boa, lembra cá. Nossa vida. A gente não consegue enxergar as coisas que estão debaixo do nosso próprio nariz. A maior parte dos seus problemas, irmão, vem do seu vitimismo. Vem do seu senso de merecimento, porque você achava que o outro tinha que ser assim com você. Você achava que o outro tinha que fazer. Que você está humilhado porque a outra pessoa te humilhou. Porque a pessoa jogou alguma coisa na sua cara. Você está triste porque você esperava alguma coisa de alguém, essa pessoa não fez. Ah, meu marido tinha que fazer isso, ele não faz. Não aguento mais. Meu filho, meu esposo tinha que fazer isso e ele não faz. Só suas expectativas sobre a vida das outras pessoas, esperando que essas pessoas cumpram e você se frustrando o tempo inteiro. Jesus fala assim, ó, vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontra descanso para sua alma. Quando você achar que você merece tudo, irmão, você não vai ter nada, além de frustração. Mas pensa, se você já é agradecido, grato por tudo que você já tem, um pouquinho que você recebe, supera as suas expectativas. O problema é a gente sentar em lugares que a gente acha que merece. E aí a gente é envergonhado. Sabe quando você lida com aquelas pessoas que é folgada? Chega espaçosa, ocupando lugar, e que pega o que tem de melhor, e que não está nem aí para você, não está pensando no que você está fazendo, não está nem aí, ela se acha. Sabe esse povo que fica chato e folgado? Nós que falamos folgado, velho. Agora, o cara, por mais incrível que seja, olha lá para cá, pô, tranquilo. Por mais incrível que seja, quando ele é humilde, irmão, quando ele é humilde, você tem o prazer de servi-lo com o melhor que você tem. Conseguiram identificar a referência? Você passa a ter prazer em servir com o melhor que você tem. Gente, tá tocando lá fora é porque alguém parou o carro errado. E o lixeiro precisa passar. Você já foi lá, Chico? Vamos ter atenção na hora de parar o carro, para não fechar a rua. A rua já é pequenininha. Às vezes a gente ainda para errado. Carro de alguém, Chico? Tarcísio? Ixi, comigo. Estão entendendo a quantidade de desprazer que o sentimento de soberba traz? E às vezes você nem imaginava o tanto que isso era soberbo. Quando você serve alguém que é humilde, você tem prazer. Uma coisa é eu te pedir o seu melhor. Outra coisa é você me oferecer o seu melhor. Por isso que Jesus veio, morreu, pagou o preço do seu pecado, levou sobre ele as suas dores, suas enfermidades e o castigo que traz a paz para você. Você está doente? Jesus já levou. Está com dor? Sobre ele. Você está aflito? Jesus já levou tudo que precisava levar para te trazer paz. Sem te cobrar R$1, nada em troca. Se isso não for suficiente para gerar prazer em servir, prazer em se humilhar diante desse, em se entregar diante desse, eu desconheço o que será. Alguém que se sujeitou a todos os piores sofrimentos que a época dele se preparou para ele, que a época dele tinha disponível. Sabem que falar cruz para o romano era a mesma coisa de falar um palavrão. Sabe que nenhum romano, por pior que fosse, podia ser sentenciado à crucifixão. Tão bizonho que era. Jesus estava lá, pelado, chicoteado, não aguentou carregar a cruz dele, crucificado, puxaram vinagre de cocô ali na boca dele, suaram ele, e ele morreu. Sem dar um pio, sem reclamar.
Por causa dele? Está escrito que não, porque lá fala que ele não tinha pecado. Mas pelo nosso pecado. Uma vida por muitas vidas. Irmão, se você, isso é uma reflexão que você precisa ter. Se você não consegue ser grato por isso, pelo que você é grato na vida? Você não consegue ser grato por algo tão grandioso, você está sendo grato porque alguém fez um favor por você? Entenda, você não consegue ser grato por grandes coisas. Só consegue ser grato por coisas que você recebeu ou que fizeram para você. É que seu coração está nas coisas. Eu consigo agradecer quando alguém faz algo por mim. Eu me sinto grato, eu me sinto amado quando as pessoas fazem algo por mim. Mas Jesus? Eu agradeço muito mais o cara que voluntariosamente lavou meu carro que por Jesus que morreu por mim. Olha onde está seu coração. Eu me sinto muito mais amado porque eu recebi um presentinho para minha casa, né, Gabi? Do que pelo sacrifício de Jesus. Eu não consigo enxergar amor nisso. Meu coração está no favor, nas coisas desse tempo. Não tem nada com isso. Eu preciso te alertar em relação a isso. Um apreço maior que pudesse ser pago. Só que Jesus ele ensina a respeito disso, não para que a gente busque isso, mas como consequência de tudo o que a gente faz. Se há uma consequência para tudo que a gente faz de ruim, naturalmente há uma consequência para tudo que a gente faz de bom. Sim ou não? Newton descobriu isso. Newton percebeu através da observação e dos testes uma lei que Deus determinou para esse tempo. Um princípio. Lembra que eu falo que princípios são leis estabelecidas por Deus? Qual o princípio? Que toda ação gera uma reação igual e oposta. Tudo que você faz de bom gera uma reação igual e oposta. Tudo que você faz de ruim gera uma reação igual e oposta. Toda vez que você é soberbo, é certeza, tá, gente? Não é dúvida, não. A soberba vem antes da queda. E é soberbo, vem a queda. Sintoma da sua queda é a sua soberba. Você acha que você vai cair, percebe que você está sendo soberbo. Agora, você acha que você está sendo honrado? Você quer ser honrado? Perceba se você está sendo humilde. Pronto. É simples. Soberba precede a queda. E a humildade precede a honra. O sintoma do que virá depois, se começou a juntar nuvem preta e começou a ventar muito, precede chuva. Natural. É só a gente entender o que a gente está fazendo, para que a gente entenda o que a gente vai receber. Simples. É a consequência das suas ações. Vocês acham que vocês têm 5 anos de idade, que o que vocês fazem não gera consequência? Papai e mamãe absorvem tudo. Você sair daqui e atravessar a rua sem olhar, o carro vai passar em cima de você, filho. Você subir nesse telhado aqui e pular, você vai cair, esborrachar. Crente, não crente, se você estiver de jejum há 2 meses, se você estiver usando pano de saco, você vai esborrachar. Tem coisas que Deus já estabeleceu, como lei. E uma delas é que toda ação gera uma reação, igual e oposta. Então, se você está sendo soberbo, o que vai acontecer? E se você está sendo humilde, o que você vai receber? Honra. Deixa eu ler aqui, eu vou... Não faça nada por ambição... Anota aí, Filipenses 2, 3. Não faça nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E mesmo sendo Deus, não julgou que isso era algo que ele tinha que se apegar. Mesmo sendo, ele ignorou. Mesmo sendo maior do que tudo e que todos, deixou isso de lado e se fez menor. Se um líder lidera pelo exemplo, esse é o maior exemplo de humildade que a gente pode receber. E mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Mas antes,
esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo, e reconhecido em figura humana. Esse é o caminho de quando você se esvazia de você mesmo. Você decide se diminuir. Você, voluntariamente, toma forma de servo, atitude de servo, mentalidade de servo. Não porque você é escravo, mas porque você, voluntariamente, decidiu se tornar escravo, servo de Cristo. Ou você é um eterno escravo, ou do pecado e da morte, ou de Cristo da vida. Servo. Primeiro você decide se tornar. E aí você toma forma de servo. Depois você é reconhecido como figura humana. Primeiro você decide, depois você age, depois as pessoas te reconhecem. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, entende isso? Por isso, fala sobre causa, sobre consequência, sobre resultado. Por isso. Por quê? Porque ele era Deus e ignorou essa vantagem. Decidiu ser servo, se transformou em servo e foi reconhecido em servo. Tomou forma de homem, foi obediente até a morte. Por isso, Deus o exaltou de maneira soberana e deu para ele um nome que está sobre todo nome. Para que pelo nome de Cristo Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. De novo, a humildade de Jesus. O esvaziamento de Jesus. Deu para ele um nome que está sobre todo nome. Quer ser exaltado mais do que isso? Quanto mais é dado, mais é cobrado. Mas quem mais faz, mais é recompensado. O que mais se humilhou. Sabe por que Jesus se humilhou mais do que todo mundo? E você, nem se você quiser abrir mão de tudo que você tem e viver mais humilhado que Jesus, você não consegue receber uma recompensa do tamanho da dele? Sabe por quê? Porque Jesus deu. Ele tinha para dar, que você nunca vai ter para dar. Que é divindade e vida, irmão. Você vive uma vida que foi dada a você, não que você gerou. Diferença. Ele que gera a vida. Jesus era Deus? Era. Como é que Deus pode morrer? E ele voluntariamente se entregar. Ele optar por isso. Ele nos ensina a optar pela morte. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma todo dia a sua cruz. Para onde que ele foi? A morte. A morte? Sim ou não? Se é aquele que quer vir após mim, para onde você está indo? Para a morte, a ponto de que a sua vontade já não vale mais nada. Porque defunto não tem princípio, né? Defunto não tem valor, defunto não tem ego, defunto não tem opinião. O problema é que a gente está vivo demais. E a gente segue, ouve, a gente canta as palavras de João Batista, né? Que eu diminua para que ele cresça. O caminho não é para diminuir, irmão. O caminho é para morrer. Porque todo mundo que diminui vai crescer de novo. Diminuir fala de se reduzir temporariamente. O caminho é de morte. Quanto mais você se entrega, mais você é exaltado. Sabe, irmão? Nós somos alcançados por um favor tão maravilhoso em que a gente não precisa ser para ter. Vou explicar. A gente não precisa ser como Jesus para ter o que Jesus tem. Entenderam isso? Não precisa ser como ele foi para ter o que ele tem. Porque ele fez. Nós fazemos nele. Estamos nele. Já falamos disso? Não? Quer que eu explique?
O que é estar em Jesus, Thales? Aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Nós iremos e faremos nele morada. Uma íntima relação entre ele estar em você e você nele. Ele que come do meu corpo e bebe do meu sangue permanece em mim. E meu corpo verdadeiramente é comida, meu sangue verdadeiramente é bebida. Quando que você come do corpo e bebe do sangue? Quando você se reúne para anunciar a morte de Jesus até que ele venha. Na ceia. A santa ceia. A ceia não é santa, não. Santa é Cristo. A ceia anuncia algo muito maior do que ela. A ceia é um símbolo de algo muito maior do que ela. Para de santificar o pão e o suco. Começa a perceber que ela é só um símbolo daquilo, de algo muito maior. Ela simboliza algo muito maior. Essa aliança no seu dedo não atesta que você é um excelente marido. Essa aliança do seu dedo nunca vai ser maior do que seu compromisso com sua esposa ou com seu marido. Para de achar que isso aqui vale alguma coisa, porque ela é de ouro. Por mais que a ceia seja linda e abençoada, por mais que seu anel seja de ouro, nunca vai ser mais valioso do que o seu compromisso, que o que ela anuncia. Nosso propósito como corpo é devolver o centro da igreja para Jesus. É devolver o centro da adoração para Jesus. Para que isso aconteça, é necessário que a gente devolva o governo e o controle da nossa vida para Ele. Sair de nós, menos de nós, nada de nós, a ponto de acabar. E aí sim a gente consegue viver alguma coisa dele. E aí sim a gente consegue experimentar algo dele. Se você está feliz, irmão, que a sua vida está linda, maravilhosa com Jesus, que você nunca viveu tempos tão maravilhosos com Jesus, como eu tenho ouvido, né? Entenda, irmão, isso não é nada diante de onde Jesus pode chegar. Não é nada diante de tudo que Ele pode derramar sobre você. Você acha que está maravilhoso, nossa, Jesus nunca me usou do jeito que Ele está me usando. Palavras minhas. Maravilhoso isso. A gente não imagina aonde Jesus pode nos levar. O problema é que a gente se contenta com pouco, porque a gente é acostumado a viver com pouco. Mas Jesus não se contenta com nada, porque dele é a eternidade. Não tem limite para o que ele pode fazer. É difícil entrar na nossa cabecinha. Mas aos poucos, rompendo dia a dia, experimentando de pouquinho em pouquinho, ele vai levando a gente mais longe. Mas para isso a gente precisa se esvaziar a ponto de deixar ele fazer. Tirar todo o nosso controle, o nosso governo, para colocar todo o controle dele e o governo dele. É uma mistura, tá? É uma mistura. Você dá um balde aqui, 2 canecas na mão. Quanto mais de você coloca, menos de Deus cabe. Quanto mais de Deus você coloca, menos de você cabe. Está nas suas mãos a decisão do que você vai, quanto que você vai colocar nessa caneca aí. Está nas suas mãos sobre o quanto que Deus vai te governar. Irmão, sabe o que Deus está te pedindo em troca disso? Nada. Sabe o que te custa isso? Nada. Absolutamente nada. É só... Tinha que ser óbvio, mas não é. Mas até o óbvio precisa ser dito, né? O seu bom senso e a sua gratidão de reconhecer tudo que você já recebeu. Ser grato por isso. A gratidão te leva aos pés de Jesus. A gratidão te leva aos pés de Jesus. Amém? Fica de pé. Gente, o povo já está me dando reloginho na cozinha. Isso. Tem pé também, né? Ai, ai. Gente, a informação traz consigo uma responsabilidade muito grande. Você vir aqui para você ouvir essas treta toda, é um problema danado, sabe por quê? Porque alguma coisa você tem que fazer com isso. Mesmo que seja não fazer nada. Aí a decisão é sua. Porque o que antes você fazia de maneira inconsciente, hoje você faz de maneira consciente. E agora você se torna responsável, de fato, pelas suas ações.
Antigamente já colhia as consequências das suas ações, mesmo sem saber por que você fazia. Quem dirá agora que você sabe por que você faz? Um dia, não sei se todos, mas acredito que a maioria, decidiu por Jesus. Certo ou errado? Fala, gente, meu Deus. Levantaram a mão, falou, eu quero. E nunca te ensinaram o que é decidir por Jesus de fato. Te ensinaram, talvez, que decidir por Jesus era parar de beber, parar de fumar, parar de trair, parar de quê? Mentir, de roubar, usar droga. Sempre condicionando os nossos corações para as coisas. Mas o que adianta você largar tudo o que você faz? Você não consegue entregar seu coração para Ele? Prostrar diante dele, sabe? Adorar Jesus de fato. A mulher impura, quem não sabe da história da mulher impura, é uma mulher que tinha um fluxo de sangue, por 12 anos a mulher sangrava. Já tinha gastado tudo que tinha para tentar ser curada e nunca conseguiu. Tá igual a Bruna com a enxaqueca dela. E um dia, Jesus passando, ela se lança aos pés de Jesus. O problema é que a mulher, quando estava no período dela, ela não podia tocar no sacerdote. Porque ela era considerada impura e ela tornaria o sacerdote impuro. Só que ela cagou. Ah, eu vou lá, filho. Não tem mais nada para fazer. Aí ela se jogou aos pés de Jesus. E tocou na orla da veste dele. Que ela acreditava que se ela tocasse na orla das vestes de Jesus, ela seria curada. O que você acha que vale mais? Alguém que larga... E aí é só nosso bom senso, tá? Não tem nenhuma regra. Mas alguém que largou o cigarro, largou a bebedeira, alguém que largou a prostituição por causa de Jesus? Ou alguém que mesmo impuro se lançou aos pés de Jesus? Essa mulher eu sei que foi curada. Gente, segura aí, Giovanni. Concentra, foi mal. É uma íntima relação entre aqueles que reconheciam Jesus como poderoso o suficiente para curar e aqueles que eram tão apegados à lei que não conseguiram reconhecer o Filho de Deus. É uma íntima relação aqueles que se prostravam aos pés de Jesus e do outro lado aqueles que crucificaram Jesus. Os fariseus adoravam quando Jesus curava, fazia milagres, ficavam, nossa, espantados. Quem que é esse cara que está fazendo isso? Chegaram a falar que Jesus fazia isso até em nome de um demônio maior. Enquanto isso, os pecadores, as pessoas de má reputação, se assentavam com ele, dividiam a mesa com ele. A samaritana era restaurada por ele. Lázaro era ressuscitado por ele. Pessoas que viviam à margem da sociedade, o leproso, o paralítico, o cego, eram curados. Enquanto aqueles que eram apegados à lei, crucificavam. Só ficava espantado com o que ele estava fazendo, mas não conseguia desfrutar. Sabe o que estava acontecendo? Soberba, a ponto de não conseguir reconhecer Jesus. Achar que o que eles sabiam era tão verdadeiro, a ponto de cegar ele, a ponto de eles não conseguirem enxergar tudo que eles estavam vendo. Viram, mas não enxergaram. Viram alguém ser curado, mas não enxergaram. Viram as pessoas serem libertas, mas não enxergaram. Soberba te cega, irmão. Soberba te cega. Falar o quê? Foi dessa. Feche seus olhos aí no seu lugar. Agora vai, filho. Agora é a hora, Giovanni. Vai, Gabi. Canta uma pra nós. Canta comigo. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti.
até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. Eu ia fazer uma oração, mas eu quero só liberar uma palavra na vida de vocês. Às vezes a gente espera algo tão, sei lá, tão barulhento para poder ter acesso a algumas coisas, sendo tudo que você precisa de uma palavra de direção. Eu acho que mais palavra de direção do que a gente recebeu hoje, não vou conseguir fazer em uma oração. Mas que em nome de Jesus, o Espírito Santo convença e constranja, que nos ensine, que nos dê oportunidade a ponto da gente entender a importância e fica aberto aí, velho. Eu te arrumo. A ponto da gente entender a importância e a necessidade, o quão nós somos necessitados de se lançar aos pés de Jesus. Ainda só beneficia você, irmão. Prostrar aos pés de Jesus ainda só beneficia você. Mas que isso seja direção para a sua vida e hábito no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Valeu. Pode sentar aí que eu vou dar os recados rapidinho. O cheiro tá pegando aqui. Se a gente mudar de lugar um dia, nós temos que pôr a cozinha dentro do auditório. Nós vamos perder o costume do